Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Se Cuida. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma quinta-feira, entregando informação de saúde para melhorar a sua qualidade de vida e a qualidade de vida daqueles que você ama. Obrigada pela participação, obrigada por vocês que estão aqui todas as semanas, acompanhando os nossos temas, as nossas orientações, vocês que conseguem nos acompanhar ao vivo, vocês que nos acompanham aí em outros horários, obrigada pela participação de cada um de vocês. Estamos no mês de novembro, em destaque para a saúde do homem e trazendo aí algumas doenças, algumas complicações que acontecem mais, né? Para o homem, que é mais voltado para o homem. Então, você que está nos assistindo, você homem, você mulher, informação sempre é muito bom, é algo que enriquece a gente, que traz sabedoria. As mulheres também precisam estar muito orientadas sobre a saúde dos homens, porque as mulheres têm filhos, têm maridos, têm pai, têm avô, têm tio, têm amigos, então é importante que todos estejam muito bem orientados. Então, corre lá, compartilhar esse link, porque o assunto aqui hoje é como evitar as complicações da hipertensão arterial. E olha que é um assunto assim muito importante, porque de hipertensão o Brasil tá cheio, hein? Então corre lá compartilhar. Vai começar. Corre lá compartilhar o link. Boa tarde, Raul. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um programa Se Cuida, compartilha mesmo, porque o assunto é interessante, né? Hoje, acredito que mundialmente, ou é mais no... Não sei. Mundialmente. É mundialmente, Gleice? O Brasil tem lá O Brasil tem uma... os seus números elevados, mas é um problema mundial. É um problema mundial. Sim. E é um tema, assim, muito, muito atual. É engraçado porque hoje em dia eu tenho ouvido muito mesmo pessoas jovens com problema de hipertensão. Sim. Eu, por exemplo, graças a Deus, não tenho a pressão muito alta. Mas na última vez que eu... no dia do Projeto Lucas, que eu passei aqui com o Dr. Geraldo, minha pressão estava alta. Quanto, Raul? Estava 13/11. A mínima estava um pouco alta. A mínima estava alta. E o que causa a hipertensão? No meu caso, ele disse que deve ser sedentarismo. Será? Mas você já vai falar do sedentarismo? Meu Deus, já vai começar assim? Já. Eu ia falar de novo, que eu ia trazer um prêmio, como todo programa que acertasse o grande vilão e pivô da destruição do ser humano. Desculpa, gente. Então, vocês esquecem o que eu acabei de falar, tá? O que eu queria dizer é que cada vez mais as pessoas mais jovens estão tendo esse diagnóstico. Isso é muito real. E nós vamos falar o porquê disso, Raul. Por quê? Não, deixa eu começar primeiro as orientações. Já tá pulando etapa. Mas nós vamos chegar lá sim. Pessoal, é muito importante que você compartilhe esse vídeo. Quem aqui não conhece algum hipertenso? Mas o que é hipertensão? A pressão alta. Vamos falar de um termo que todo mundo entenda. Eu posso falar do jeito que eu imagino? Porque Sim. eu não entendo nada, gente. Sou uma negação. Não, vai lá, se arrisca. A pressão. Pressão alta. Pressão alta, no meu humilde ponto de vista, é a pressão do sangue mesmo. Acho que conforme ele está sendo bombeado ali. Acredito que alguns fatores podem impedir a circulação desse sangue e acaba talvez aumentando ou diminuindo essa pressão, né? Imagina uma torneira quando a gente abre. Sim. E a gente fala assim, nossa, a água tá saindo com muita pressão. Sim. Então, quer dizer, saindo muita água, tá forte demais. Sim. Ou então tá saindo
pouca água. Então eu imagino que Uhum. seja assim, muito sangue ou pouco sangue. Isso daí, na Legal. opinião de uma pessoa leiga. Legal. Raul, eu já te falei que aqui nós temos que ter aquela trilha sonora de ê, E, ruge os tambores, não precisa e, fazer um e tem que negócio ter um, aí. né? Eu É, fiz, esse aí foi, também. foi E ou foi Não foi ê. E. É isso mesmo, pessoal. Então, a pressão arterial é quando há um estreitamento desses vasos, das artérias. Um estreitamento ou eles perdem a elasticidade, fazendo com que o coração precise bombear com mais força, com mais frequência, né? Esse sangue para suprir toda a demanda do corpo. Então, o corpo ele precisa ser irrigado por sangue arterial. Tá? Então, por quê? Ele que leva nutrientes e oxigênio para os nossos órgãos, para que eles estejam em perfeito funcionamento e não haja aí nenhuma intercorrência com nenhum dos nossos órgãos, ok? Então, quando há um estreitamento dessas artérias ou elas perdem a elasticidade, o que precisa ser feito? Precisa, o coração vai com mais força, sabe? Para Uhum. conseguir essa demanda toda que o corpo precisa. Mas o porquê dessas alterações é o que nós vamos aprender aqui e como melhorar isso para não sofrer as Por consequências. exemplo, no dia que eu fiz o eletro, me falaram que o meu coração tava batendo muito rápido. Tem Mas alguma coisa a você é ver? rápido por inteiro. Você quer tudo muito rápido, você é muito agitado. Isso tá me Você quer que o criticando, seu Gleice? coração seja diferente de você? Você tá me criticando, Gleice? Não, mas você é muito agitado. O Raul, se você não o conhece pessoalmente, ele é muito agitado. Ele faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Coitado do coraçãozinho do Raul. Coitado do coraçãozinho, da cabeça, de tudo, né? Raul, pode ter aí muitas coisas relacionadas a isso, né? Aham. Como você mesmo disse, tem a questão do sedentarismo, e outras coisas que nós vamos falar aqui. O estresse do dia a dia, tá? Os hábitos alimentares, tudo isso e mais um pouco envolve a esses tipos de alteração nos vasos aí que vai provocar uma pressão alta, uma hipertensão. E a hipertensão, que as pessoas pensam, tá bom, e daí? Deixa a minha hipertensão. Não tem nada a ver com a minha hipertensão. Mas e aí? E as consequências? Você precisa se cuidar. E tem mais, hein, Raul? Já quero falar aqui. Eu ia falar no final do programa, mas já vou falar aqui. Nada de ficar tomando remedinho da pressão só quando a pressão tá alta. Isso aqui, ó, todo mundo faz isso. Eu não vou falar todo mundo não, vai, mas 90% dos hipertensos. Começa tomando certinho as medicações, conforme a orientação médica. Aí fica tudo bem, né? Aí, o que faz? Não vou mais tomar todo dia não. Começa a esquecer, começa a pular um de outro. Aí quando percebe os sintomas, porque tem os sintomas aí de que a pressão tá alta. Uhum. Aí a pessoa corre lá tomar o antihipertensivo. Isso é errado. Você não pode esperar a sua pressão subir, porque é nessa elevação da sua pressão arterial que órgãos podem ser prejudicados ou você ter um infarto. Mas um exemplo, uma vez que o médico indicou a medicação, a vida inteira você vai ter que tomar ou algum momento ele pode falar assim, ó, acho que tá bom, você vai poder parar de usar? Raul, a hipertensão é uma doença crônica. Isso significa que ela tem um controle, mas ela não tem uma cura. Tá bom? Ela tem um controle. Então, uma pessoa hipertensa pode ter uma boa qualidade de vida se ela seguir as orientações que nós vamos falar aqui hoje. Tá? E tem pessoas que conseguem um ajuste dessa hipertensão com as orientações que os médicos passam e algumas que nós vamos deixar aqui hoje. Mas a maioria delas precisa do antihipertensivo, da medicação diária. Tem casos, sim, que o médico fala, olha, nós vamos suspender por um período a sua medicação, porque essa pessoa começa a ter uma pressão baixa. Né, ou fica desestabilizada aí em alguma parte, nós vamos suspender por um período. Só que essa pessoa ela precisa ficar em sinal de alerta e ela precisa continuar passando regramente pelo médico. Porque em algum momento essa pressão pode voltar a subir e essa pessoa não perceber. Porque nós vamos falar aqui dos sinais e sintomas da hipertensão. Mas o problema é que a maioria dos casos hipertensivos não tem nenhum sinal e nenhum sintoma. É onde muitas pessoas acabam infartando e aí, nossa, eu sempre tive bem. A pessoa fala, nossa, do nada. Do nada, o que aconteceu comigo?
mas tem uma placa de gordura desse tamanho nas artérias dela. Nossa, Gleice, não fala assim. Do nada, Desse não jeito nada, você do chateia nada, a não gente. existe. Então, pessoal, é importante esse programa, essa orientação. Compartilha, corre lá nos grupos do WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais, deixe seu like aí para que esse vídeo seja aí distribuído para mais pessoas, porque é um assunto extremamente importante. Então, Raul, a hipertensão é uma dificuldade aí desse suporte sanguíneo, dessa demanda que o corpo precisa, ou por um estreitamento desses vasos, ou por uma alteração da elasticidade, tá? E o que acontece? É crônico, pode ser controlado, mas é algo que é igual diabetes mellitus, é crônico, tá? Em breve teremos aqui um endocrinologista para tirar todas as suas dúvidas sobre diabetes mellitus, né? Isso. Fique ligadinho aí. Então, pessoal, quais são os sintomas? Você já entendeu o que é a hipertensão arterial, mas quais são os sintomas? São muitos, hein? Então, vamos lá. Náuseas. Atenção. Tontura, sabe? Do nada eu fiquei tonto assim. Quase que eu caí. Dor de cabeça forte. Todo dia tá me dando uma dor de cabeça. Sangramento pelo nariz. Zumbido no ouvido. Você já teve zumbido no ouvido, Raul? Não, nunca tive. Zumbido no ouvido. Fica sim, parece ter uma abelha lá dentro do ouvido, tá? Dificuldade para respirar. Sabe, parece que eu puxo esse ar, puxo e não vem. Não enche meu pulmão, não enche meu peito. Cansaço excessivo. Visão embaçada. Tá tudo bem. Não você, que tá todo dia enxergando mal. Você precisa de um oftalmo, tá bom? Eu tô falando que você tá bem, de repente começa a ficar tudo embaçado, tá? Dor no peito. Perda de consciência. Fiquei um pouco confuso, aéreo, distante. Ansiedade excessiva. São sintomas da hipertensão arterial. Então, se você sentir alguns desses sintomas, você pode estar com a sua pressão elevada. Mas atenção, a grande maioria dos casos de hipertensão não tem sintomas nenhum. Por isso que o paciente ele pode ter um infarto e falar, nossa, eu não tinha nada, estava tudo bem. Mas era um hipertenso. Ou às vezes a pessoa pode se acostumar, né? Sim, por exemplo, náusea. Sei lá, eu acho que eu comi alguma coisa que não me fez bem. Não me fez bem. Não estou num dia muito legal. Uma virose, uma intoxicação alimentar. Tem tudo, né? Então a pessoa pode pensar nisso. Tontura, eu acho que eu preciso comer. Olha isso, gente. A pessoa tem uma tontura, aí ela fala, nossa, eu tô fraca. Aí ela vai lá e come pastel. A pressão tá vai certíssima. subir mais um pouquinho. Tá? Dor de cabeça, aí fica só no dipirona, todo dia dipirona. E não vai investigar o porquê dessa dor de cabeça. Sangramento pelo nariz, isso já é uma coisa que eu acredito que assuste as pessoas, né? Pelo amor de Deus. Se o seu nariz ficar sangrando, isso não é normal. A pessoa fala assim, porque eu andei no sol, por isso tá assim. Diferente de criança, tá? A criança pode ter esses tipos de sangramento por ressecamento da mucosa nasal. Principalmente nessas épocas loucas que a gente tem muito seco, de repente muda tempo, ou a criança vai cutuca o nariz. Pode ter, mas também não é para sangrar um monte. A mãe tem que ficar alerta ali dentro da normalidade. Mas um adulto ficar tendo sangramento nasal, isso não é normal, tá? Dificuldade para respirar. Não vai achar que é porque comeu demais e não está conseguindo respirar, né? Que a comida até prende o diafragma. Mas isso tudo que você pode estar arrumando desculpas são sintomas de hipertensão. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Curiosidade se cuida. Já estou criando uma vinheta aqui. Meu Deus, curiosidade se cuida. Eu queria saber. Eu vou fazer um quadro assim. O Raul quer saber. Eu queria saber, por exemplo, você falou das complicações, né? Hoje o tema é sobre a hipertensão. Esses sintomas aí que você falou, pode ocorrer também quando a pessoa tem a pressão baixa? Alguns deles, como a tontura, certo? Porque tem gente que fala assim, minha pressão eu acho que tá baixa porque eu tô sentindo isso. Sim. Ou tá alta porque tá
Como que a pessoa vai distinguir uma da outra? Normalmente, a pressão baixa, ela vem com uma sensação de desmaio, né? Que fica tonta, parece que começa a apagar tudo, fica muito gelado, trêmula e pode realmente desmaiar facilmente uma pessoa com pressão baixa. O que a gente tem que entender, Raul, é que independente de se ela está baixa ou alta, você está tendo um sintoma. Esse sintoma tem que ser investigado. Porque se você acha que a pressão baixa, ela está alta, você vai lá e põe sal na boca, e aí? Ela estava alta, ela vai subir mais. Agora, se você está tendo pressão baixa, tudo bem, mas isso não é normal. Né? Não é normal. Por quê? O seu corpo está com deficiência de alguma coisa, isso tem que ser corrigido o mais rápido possível. Você pode ter uma queda, se machucar, como você pode ter uma parada devido você não sabe o que é. Tudo na saúde a gente tem que identificar a causa, o porquê da sua pressão baixa, o porquê da sua pressão alta. Agora, em relação a distinguir, isso é muito grave, isso é muito preocupante. Por quê? Tontura dá na pressão alta e dá na pressão baixa. Sim. Cansaço excessivo. A pessoa pode falar, nossa, eu estou cansada, indisposta, acho que minha pressão caiu. Né? Dor de cabeça. Nossa, uma dor de cabeça, eu acho que eu estou com fome, acho que minha pressão caiu. A dor na nuca. A dor na nuca normalmente é pressão alta. Tá? Isso normalmente é a pressão. Assim, os pacientes, né? Isso tudo aqui são dados de artigos, de estudos do Ministério da Saúde. Mas a gente também tem os relatos dos pacientes, né? A maioria dos pacientes falam que é uma pressão na cabeça. Eu nunca tive pressão alta, e sim baixa. Né? Muito baixa, aliás, já quase desmaiei várias vezes. Né? Mas dizem que a pressão alta é uma pressão, parece que tem uma pressão dentro da cabeça da pessoa. Mas, gente, qualquer sintoma desse é uma anormalidade, você precisa investigar o que é. Como eu disse, vai lá e tem uma tontura, um zumbido no ouvido e acha, eu acho que eu estou com labirintite. Pode ser pressão alta. Então, tem que estar regularmente aí com a sua visita no médico, fazer um check-up anual. Tá tendo sintoma? Vamos procurar o porquê. Não, Gleice, é só uma pressão baixa, eu vou me alimentar. Aí ela já está alta, sobe mais ainda. E vem as consequências dessa pressão alta que pode estar aí interferindo em órgãos do seu corpo. Então, Raul, tem sintoma? Não é melhor decidir em casa o que vai ser feito. Sabe? Não, eu acho que a pressão baixa mesmo, eu vou comer alguma coisa. É melhor verificar a pressão, né? Procure aí uma farmácia, na farmácia faz a aferição da pressão arterial, ou até a UPA, um postinho, hospital, um ambulatório, um consultório médico, e realmente averiguar se a sua pressão está baixa ou alta e o porquê disso. Tá? Porque são sintomas muito semelhantes. Mas, como eu disse, na maioria das vezes a pressão alta nem tem sintomas. Quando tem, são desses. Mas normalmente não tem. Normalmente um hipertenso, ele descobre que ele é hipertenso, Raul, em uma visita rotineira ao médico. Ou às vezes ele vai em uma farmácia, em algum lugar fazer alguma coisa e afere a pressão. E aí a pessoa fala que a pressão dele está alta. Tá? E aí ele vai investigar e ele vê que ele é um hipertenso. Mas normalmente a pressão arterial ela não tem sintoma. Outra coisa que eu acho que eu já ouvi algumas vezes, a pessoa tem a pressão alta e ela fala assim, que a gente sabe que o normal da pressão é 12/8, né? Você vai lá medir, a pressão tem que estar 12/8. Aí tem algumas pessoas que falam assim, mas o meu normal é 13 por sei lá o quê, entendeu? 13/9, a minha é 14, meu normal, se tiver menos do que isso eu fico mal. Existe isso? Existe, Raul, porque ninguém é igual. Né? O corpo do ser humano, por mais que nós temos todos os estudos que falam, isso é isso aqui, nós não somos máquinas, né? Por exemplo, a gente consegue programar várias máquinas, nós temos 10 máquinas. Nós podemos programá-las e elas vão fazer tudo igual, né? O corpo do ser humano não é assim, né, Raul? Então, o que você tem que ficar atento? Aquilo que está te fazendo mal. É claro que nos artigos científicos, nos estudos e nas recomendações aí, 14/8 é um hipertenso. Acima de 14/8 é um hipertenso, tá? Mas, por exemplo, Gleice,
minha pressão, normalmente, eu já feri ela várias vezes, sempre vai estar em torno de 10/8. Se um dia, talvez, ela chegar a 13/8, talvez eu vá sentir algum sintoma. Porque eu nunca estive com a pressão desse jeito. E aí, talvez eu vou sentir alguma coisa porque mudou. Tá? Para algumas pessoas, se a pressão tiver 10/8, ela vai até desmaiar. Porque ela está acostumada com uma pressão alta. De repente, o corpo dela sente a pressão 10/8 e vê uma alteração. Mas os artigos levam aí como referência acima de 14/8 é o hipertenso. Tá? Mas é igual glicemia. Por exemplo, glicemia. O que nós orientamos para um paciente diabético? Que ele tente manter até 180 a glicemia dele. Até 180, para que não seja tão prejudicial, para que não tenha tanta agressão aos órgãos. Mas é muito difícil para um diabético manter isso. E às vezes, se ele manter isso, de tão elevada que é a glicemia dele, se ele manter aí de 120 até 150, ele até se sente mal. Né? Então, porque assim, ele acostumou. São parâmetros que o corpo dele está trabalhando. Mas a hipertensão, o valor de referência é acima de 14/8, sim. Tá? Mas como você mesmo falou, tem pessoas que falam, nossa, se minha pressão tiver 10, eu desmaio. Por exemplo, se a minha for por 13/9, 13/8, eu vou sentir alguma coisa. Tá? Mas o parâmetro para falar que a pressão arterial está elevada é acima de 14/8. Porém, quem vai te diagnosticar é o médico. É ele, através de uma entrevista, de vários exames, que vai te falar, você é um hipertenso. Tá? É muito importante também essa orientação. Tá bom? Existem, Raul, 2 tipos de hipertensão arterial. Aqui classificada. A primária e a secundária. Tá? Eu acho muito importante as pessoas entenderem isso. Tá? Então, a primária é uma hipertensão mais comum, que normalmente ela se desenvolve ao longo da vida. Então, a primária, ao longo da vida, essa pessoa desenvolve uma hipertensão arterial através de alguns fatores, como a idade maior que 65 anos. Então, uma pessoa maior aí de 65 anos tem aí uma probabilidade de desenvolver uma hipertensão arterial. O histórico familiar de hipertensão, porque como sabemos é uma doença hereditária, tá? Lá vem ele, Raul. O sedentarismo. Sedentarismo mais uma vez. Eu acho que a gente tinha que fazer um troféu pro sedentarismo, porque ele venceu no programa. Nós vamos fazer Ele venceu. Nós tínhamos que fazer um bicho de estimação chamado sedentarismo. Isso mesmo. Porque ele acompanha a gente por onde a gente vai. Todos vai. os programas se cuida. Excesso de sal. Você, dona de casa, que gosta de pôr muito sal, de colocar muito sal na comida. Vamos abaixar o sal. Gente, eu confesso. Posso fazer uma confissão? Raul, eu tô com medo. Posso fazer? Porque ultimamente você anda fazendo umas confissões nos programas. Você vai falar que você gosta de comida salgada? Então, eu gosto da comida um pouco mais pro salgado. Sabe, a comida assim... Que você precisa... Eu preciso sentir um pouco o gostinho do sal. Um pouco ou muito, Raul? Então, pra mim é um pouco. Eu não sei para as outras pessoas. Aí, no começo do programa, você me falou por quê? Da minha pressão está... Quanto? 13/11, é isso? Tava 13/11. Você se respondeu agora, Raul. Você gosta de sal. Gosta de sal. Será que é isso que sobe minha pressão? Também. Então é isso. Tá, então, pessoal, o sal, ok? O aumento aí do sal, tá? E o hábito de fumar. Então, a hipertensão primária, ela acontece no decorrer da vida devido a algumas situações, como eu disse aqui. Idade maior de 65 anos, sedentarismo, aumento do sal e o tabagismo e também a hereditariedade, né? Quando essa pessoa ela tem várias pessoas da família que são hipertensas, ela tem probabilidade de ser também. E tem, Raul, a hipertensão secundária. A hipertensão secundária, Raul, é o seguinte, ela é proveniente de alguma doença. Então, essa pessoa, ela desenvolveu a hipertensão arterial como consequência de uma doença.
Por exemplo, o diabetes mellitus. Uma pessoa com diabetes mellitus pode desenvolver a hipertensão, obesidade. O obeso pode desenvolver uma hipertensão. Quem tem doença nos rins, defeitos no coração, tumor em glândulas, hipo ou hipertireoidismo e a apneia do sono podem desenvolver a hipertensão arterial. Então, a primária é através de fatores do longo da vida e a secundária é decorrente de alguma doença. Eu tenho uma doença e, como consequência, eu desenvolvi uma hipertensão arterial, tá bom? Aí, Raul, nós temos aqui uma informação muito importante, que a hipertensão também é desenvolvida pelo uso excessivo de bebidas alcoólicas. Olha aí, gente, o programa passado foi sobre alcoolismo, hein? Então, o uso excessivo da bebida alcoólica também pode trazer aí a hipertensão arterial, entre todos os outros riscos e complicações que nós falamos no programa da semana passada. Se você não assistiu, corre lá assistir e compartilha, porque foi muito importante, orientações sérias, necessárias, tá bom? Corre lá. Mas e aí, Raul? Como que eu vou controlar a minha hipertensão? Como que eu vou ter uma qualidade de vida sendo um hipertenso? Porque, como eu disse, ela tem um controle, mas ela não tem uma cura. Então, primeiramente, você deve procurar um atendimento médico de um cardiologista. Ele precisa fazer uma série de exames de sangue, exames de imagem do coração, de testes da função desse coração, para identificar se está tudo bem, se você realmente é um hipertenso e como está o seu estado de saúde geral. Como eu disse, existem 2 tipos de hipertensão. Na primária, o primeiro tratamento para você ter controle, porque, como eu disse, não tem cura. Então, é tratamento para ter controle e não sofrer com a hipertensão arterial. O primeiro passo é a mudança do estilo de vida. Quando você muda seu estilo de vida, você pode ter um controle dessa hipertensão, ficar isento de todas as consequências e ter uma boa qualidade de vida. Então, se você tem o hábito de ingerir muito sal, é hora de diminuir o sal. Né? Olha! Optar por alimentações que indireta, saudáveis. Né? Se você é sedentário, é hora de se movimentar. Praticar atividades físicas. Se você é tabagista, atenção. Se você é fumante, com o tempo, o uso, né, da nicotina, ela faz uma vasoconstrição em todos os vasos. O que é isso? Estreita o calibre de todos os vasos. Tá? Isso vai aumentar a pressão, porque o sangue vai ter que bombear com mais intensidade, o coração vai ter que bombear com mais intensidade esse sangue. Então, você deve deixar o hábito de fumar. Tá? Então, é a mudança no seu estilo de vida, é a primeira opção para controle da hipertensão e para não sofrer consequências com a hipertensão. Aí você pode falar o seguinte, mas eu tomo meus remédios certinho. Não adianta tomar as medicações e continuar comendo um monte de sal, continuar sendo sedentário, continuar com colesteróis elevados, porque placas de gorduras também estreitam o calibre dos vasos, tá? E continuar aí com todas as práticas inadequadas. Não pode. Então, tem que ter mudança no estilo de vida, tá bom? Se há uma hipertensão secundária, que é aquela proveniente de uma doença, tem que tratar a doença. Então, se é diabetes, tem que controlar o diabetes. Se é um hipo ou hipertireoidismo, tem que fazer os controles hormonais. Tem que acompanhar a doença para que, consequentemente, a hipertensão também seja aí controlada. Esse caso 2 pode incluir também ansiedade? Sim. Inclusive, pessoal, o aumento, né, dos casos de hipertensão em jovens é considerável nos últimos anos. E os estudos, né, demonstram que é devido
ao estresse e à ansiedade. É o estresse e a ansiedade que tem aumentado aí a hipertensão arterial entre os jovens, Raul. Então, sempre a causa tem que ser tratada. Se você está ansioso, não está te fazendo mal. É aquela ansiedade patológica, né? Aquela ansiedade que está fazendo mal. Porque a gente tem ansiedade comum, que todo mundo tem, mas a ansiedade que está prejudicando aí a sua vida. Então, você tem que procurar a ajuda de um profissional, tá? Para isso, talvez terapia, talvez um momento de lazer, talvez até medicações ansiolíticas, tá? A mesma coisa vem para o estresse. Você vai ter que procurar ajuda para ter um controle desse estresse, tá? Porque a hipertensão não vai regular. Se o teu problema é esse, você tem que tratar a causa para a hipertensão ter um controle, tá bom? E então, na secundária, tem que controlar a doença, ok? Depois de tudo isso, se não resolveu, aí o médico vai optar por antihipertensivos, tá bom? Mas, como eu disse, não adianta só tomar as medicações e continuar tendo estilo de vida prejudicial. E outra orientação importante que, assim, é a fundamental aqui nesse programa hoje você não pode tomar a sua medicação só quando a sua pressão já está alta. As medicações são feitas para tomar diariamente. Seguir a orientação do seu médico, a prescrição do seu médico. É uma medicação de uso contínuo. Uso contínuo. Não é um remedinho de dor de cabeça, de febre que você toma só quando você sente o sintoma. Raul, e é o que acontece. As pessoas esperam sentir, eu acho que minha pressão subiu. Tem gente que faz até assim, eu acho que minha pressão subiu, eu vou lá tomar meu remédio. Não. Se aí ela já até subiu, esse remédio fazer efeito, ela já morreu, já empacotou. Se ela já subiu, você já teve o quê? Um descontrole orgânico. Se nós estamos falando que precisa do sangue para ter todo o aporte de oxigênio no organismo, você já perdeu um pouco disso. E tem mais, seu coração vai ficar cada vez mais o quê? Cansado. Aí, se sobe de uma vez, você lascou tudo. Lembrando que o coração é um músculo, né? E ele pode ter uma fadiga, uma hipertrofia. São muitas as complicações. Então, pessoal, precisa cuidar. Não é brincadeira. Precisa cuidar do corpinho, da mente, do espírito, de tudo. Mas tem que conhecer muito bem a saúde, seu corpo e as medidas de prevenção para viver bem. Ok? Alguma dúvida, Raul? Não, está tudo ok. Eu acho que eu falei tudinho de importante que eu tinha que falar sobre a hipertensão. E eu espero que você tenha compartilhado esse link, porque através do seu compartilhamento, muitas pessoas podem ter um controle da hipertensão arterial. E viver mais e viver bem. Pessoal, obrigada pela participação em mais um programa Se Cuida. É um prazer estar aqui todas as quintas-feiras, trazendo informações atuais, informações relevantes, com embasamento científico para cada um de vocês. Obrigada, Raul, por mais um programa Se Cuida. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. E você, a partir de hoje, começa a ter a mudança no seu estilo de vida para viver mais e viver melhor, tá bom? É, isso aí. Um beijão. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, e se cuida.